Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra Coração. Hoje o Ney está aqui comigo. Voltou, rapaz. Estava viajando, foi boa viagem? Eu estava viajando, né? Foi boa demais, rapaz, foi boa demais, viu? Eu sempre digo que eu viajo muito menos do que eu quero e muito mais do que eu posso. Rapaz, eu vou te contar, viu? Eu gostaria de viajar bem mais. Ney, quem está com a gente hoje, Ney? Pastor João Batista. Dispensa até, rapaz, muita apresentação, mas eu quero fazer assim mesmo, né? João Batista é um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa que está aqui entre nós. E hoje o pastor João Batista é pastor da Rede Extensão. Sim. A Rede Extensão, para você que não sabe, são todas as congregações, todas as igrejas que estão fora do perímetro da igreja sede da Decidade, é chamada Extensão da Decidade. Então, todas as congregações em Fortaleza estão sob o comando do pastor João Batista, no sentido de que ele pastoreia os pastores de áreas que pastoreiam também os dirigentes. Então, é uma atividade excelente e muito importante para a nossa igreja, de modo que é uma honra muito grande para mim, por filho. Enorme. Temos o senhor aqui, né? Representante aí da terceira e quarta geração da Assembleia de Deus, então glória a Deus por isso. Ô Neilson e filho, uma alegria estar com vocês e com todos que nos acompanham, não é? Realmente eu me sinto honrado com esse momento e espero estar no nível do seu relacionamento com essas pessoas que nos acompanham, já também abraçando as nossas 35 congregações, né? Que junto com a sede tivemos a série de mensagens agora nos últimos 3 domingos, simultaneamente, para a glória de Deus. Um grande avanço, glória a Deus por isso. E hoje o tema, qual é o tema hoje, filho? Aí? Como viver na dependência de Deus. Aí está abraçando as 3 mensagens, como o pastor João Batista falou antes, né? E nós vamos tentar, né? Depender não é fácil, viu? Hoje vamos falar sobre isso. É isso mesmo. Vamos tentar aqui colocar nesse programa tantas coisas boas que precisam ser abordadas, mas a gente vai conseguir. De antemão, eu quero pedir a você que impulsione esse vídeo, divulgue, mande para todos os contatos que você tem. É algo que... Deus like. O like é importantíssimo, né? Se inscreva no canal da Decidade, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas. Sim. E também, embaixo aqui, dê sugestões, né? Dê sugestões de programa, daquele tema que você deseja ouvir, sobre aquilo que deseja ouvir da gente conversar, em nome de Jesus. Então, chama a vinheta. Vinheta, né? Vem, vinheta! De volta da vinheta, nós já partimos logo para a primeira pergunta, porque o tempo aqui é ouro, pastor João Batista. A primeira pergunta que foi formulada para conversarmos sobre a série dessas 3 mensagens é como é viver a inteira dependência de Deus, né? Há uma crendice popular, né? Os crentes mais novos que acham assim, não, viver na dependência de Deus é esperar por Deus sem fazer nada. Não, eu estou só esperando Deus, E aí era bom Deixa a gente que conversar. acontece. Isso. Era bom a gente conversar o que é viver na plena dependência de Deus. Muito bem. Na exposição das mensagens, ficou muito bem clarificado que trata-se de um reino. Então, muitas vezes no nosso entendimento ocidental, que vivemos outros tipos de governo, menos no reino, né? O reino tem o rei e os súditos. E o reino dos céus, que o Senhor Jesus chegou ensinando e manifestando através das suas obras, ele disse que precisava que houvesse humildade por parte dos súditos, que houvesse a reverência que foi proclamada hoje à noite na pregação e tem sido sempre exposta na comunicação da palavra de Deus. Então, o reino, Deus é soberano, é majestoso. Tem que existir a reverência do súdito. Deus é o rei, nós somos seus súditos. Perfeito. Isso é relacionamento. Isso está na dependência. Isso está na dependência. Na dependência de Deus. Tem até uma música que fala que depender de Deus é algo perigoso, porque quem está na dependência de Deus fica sempre esperando. Mas eu acho que, na verdade,
depender de Deus é delicioso. É delicioso. Apesar de nós ficarmos com os nervos à flor da pele, porque nós não sabemos, nós como súditos, né, desse reino, pastor, nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz, mas todo passo que damos, confirmado pelo rei, é algo fantástico que acrescenta muito aos nossos corações, né? É verdade. Na medida que o súdito tem essa intimidade que o rei permite, né? A gente chega com reverência, com respeito, porque ele é majestoso, ele é soberano, mas ele é tão gracioso que ele nos abraça e nos passa essa sensação de intimidade, de falar conosco, segurar no nosso braço, nos orientar, nos acalmar, né? Então, o Espírito Santo está aí para deixar a gente bem alegre e à vontade. Eu penso que a gente não entende o que é depender. Pois, né? Eu acho que o nosso entendimento a respeito de depender é muito limitado. Quando a gente fala sobre depender, a gente se limita só a uma dependência financeira ou uma provisão ali do pão de cada dia, mas só que é muito mais do que isso, né, pastor? Perfeito. É muito mais do que o alimento, a provisão em si. São todas as coisas. Todas as coisas. E o rei não está encastelado, né, pastor? O rei dos súditos da terra está encastelado, está num castelo. O nosso rei, ele está no trono, mas ele também está dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo, como o senhor bem falou. Então, há um relacionamento. Esse relacionamento, quando o súdito, né, quando o servo entende o relacionamento com o pai, isso muda o relacionamento, pastor? O relacionamento que ele tem na terra? Os súditos entre si? Sim. Sem dúvida, porque quando a pessoa quer trazer para si essa condição de ser extremamente autônomo, onde prevalece aquilo que ele imagina que sabe, independente, que ele imagina que ele é, né? Sim. Então, Deus, essa situação do súdito vai distanciando ele de Deus, né? Na hora que esse súdito ele reconhece a soberania do Senhor e a sua incapacidade de fazer as coisas só, porque tudo dependendo dele dá certo, então aí ele abraça e aproxima. Muda o relacionamento. E a gente passa a se relacionar bem com os que estão ao nosso lado, com os que estão conosco, porque nós não somos nada sem Deus, aqueles também não são. Sim. Então nós, para sermos algo, nós temos que ter essa comunhão. Sim. Com Deus e com... Há uma dificuldade, talvez, você em casa entender o que nós estamos falando com plenitude, porque nós somos acostumados a entender o nosso mundo a partir da democracia. Isso. Onde a maioria é quem decide. Prevalece. A maioria coloca o rei, Isso. A maioria tira o rei. Exige do rei, porque a maioria... A voz do povo é a voz de Deus, Exato, né? Que é um erro grave. A voz do povo quase nunca é a voz de Deus, na verdade. A voz de Deus é soberana. Então, nós temos a dificuldade de entender o reino, porque nos é implantado desde o início, desde o nascedor, a democracia, como sendo a coisa mais maravilhosa que tem a respeito de governo. Só que na teocracia, Deus é o nosso rei. Não é o povo, não é o súdito que manda no rei. Não é o súdito que coloca ou tira o rei. É o rei que coloca ou tira o súdito. O súdito ama o rei. Perfeitamente. Porque o rei nos amou primeiro. Exatamente. Verdade. E ele não é um rei tirano. Isso. Ele é um rei maravilhoso, que tanto, como eu disse lá, tanto está no trono, como também está dentro de nós, no trono do nosso coração. E há um relacionamento. Na medida que o relacionamento nosso com o rei é bom, automaticamente a relação com o súdito se torna bom também. E essa é a graça do reino, né? Essa é, no sentido da palavra, a graça do reino vem nesse relacionamento. Isto conhecereis, né? Perfeito. Que sois meus discípulos, que sois vos meus amares. súditos, se vocês se amarem. É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso. É um reflexo dele. Perfeito. É um reflexo dele. É impossível você viver nesse reino se não amar como o rei ama, né, pastor? Seguindo aqui, pastor, a tônica das perguntas, há uma questão hoje que é muito diferente de antigamente, na época de Cristo, na época dos patriarcas, de que há uma evolução tão grande na tecnologia, nos processos humanos, que as pessoas tendem a buscar processos humanos, por exemplo, de saúde, de educação,
e não buscam diretamente a Deus. É como se os sinais de Deus estivessem diminuindo sobre a terra. Qual a avaliação que a gente faz disso? Será que os sinais de Deus estão diminuindo na terra, pastor? Os cessacionistas, eles precisam entender, qual seria a resposta para eles, que foi feita uma determinada pergunta sobre isso, né? É que, felizmente, os sinais extraordinários, eles permanecem. Pastor, desculpe, antes do senhor continuar, para a gente saber quem são ou o que são os cessacionistas. Ah, sim. É aqueles que afirmam que os dons extraordinários do Espírito Santo, eles cessaram. Certo. Foi só para aquele tempo? Foi só para o início da igreja. Tem até uma defesa que não convence, porque eles dizem, estabelece até data em que cessou os dons. Sim. E esses dons extraordinários, os dons do Espírito Santo, eles não cessaram. Nós temos experiência pessoal, própria, da igreja que nós servimos, né? Que eles demonstram, essas experiências estão nos mostrando, assim, confirmando a palavra, que esses dons não cessaram. É verdade. E o poder de Deus ele é muito mal entendido. É tanto que na nossa cultura moderna, os desenhos animados, os filmes, eles tratam o poder de uma forma muito incrível. Por exemplo, a minha geração entende poder como um raio, por exemplo. Sim. Você vê o He-Man. He-Man da tua época, né? Eu assisti no YouTube, eu nunca vi. Mas o He-Man que era um homem, era o príncipe Adam, era um homem simples e tal, e de repente ele puxava a espada de Grayskull lá e dizia, pelos poderes que há, não sei o que e tal. Aí desciam uns raios, aí ele ficava fortão e já não temia mais ninguém. Era um poder, como se fosse um raio, né? Mas poder, na verdade, é um verbo. Assim como Deus, que Jesus disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, eu posso todas as coisas no céu e na terra. Esse poder de Deus, ele precisa ser entendido de que é Deus que tem todo o poder em suas mãos. Ele pode todas as coisas. E nós, como seus servos, como seus súditos, vamos levando da mesma maneira, recebendo esse poder de Deus, essa possibilidade. Quando nós visualizamos do lado espiritual, por exemplo, tudo que ocorre, os milagres que o Senhor permite, os dons que vêm à tona em plena era da modernidade, há um propósito, naturalmente. Sim, né? Perfeito. Por exemplo, nós tivemos domingo na pregação a informação de que jovens nossos tiveram uma cidade chamada Puiarés, né? Sim. E lá saíram para evangelizar. Naturalmente que esses jovens, para se dispor a fazer aquele trabalho, eles se prepararam espiritualmente. Houve jejum, houve oração, e espiritualmente eles iam enfrentar muitos desafios. Dentre eles, de uma senhora que era curandeira da cidade, sim, né? Sim. Que a rezadeira da cidade. A rezadeira da cidade, sim, né? Ela estava doente e um daqueles jovens perguntou se ela não queria ser curada pelo Senhor Jesus. Muita, vamos dizer assim, coragem e entusiasmo daquele jovem. Verdade. Ele estava preparado espiritualmente, ele tinha se preparado. Ela aceitou, os jovens oraram, muita fé, e Deus operou maravilhosamente ali, curou aquela pessoa. Sim. E depois perguntaram para ela se ela queria aceitar Jesus. Ela resistiu, disse que queria demonstrar que queria, mas não conseguia expressar que queria. O Espírito Santo quebrou os grilhões, sim, ela aceitou Jesus. Então, isso é a manifestação dos dons. Sim. E é o propósito da manifestação dos dons, da salvação, né? Da salvação, né? Porque o que é mais importante? O que é que vale mais? Uma pessoa ser curada de câncer ou ser salva eternamente? Sim. Né? Então, a resposta veio aí nos dois. O Senhor, quando fazia isso, havia um propósito. E os dons estão aí para demonstrar isso. E isso tem uma questão ainda, para a gente analisar em relação à palavra, que é o seguinte: os dons, os sinais, perdão, eles seguirão aos que creem, ou seja, eles vão atrás daqueles que creem. Isso. Mas se nós que cremos ficarmos tentando ver essa manifestação dos dons dentro das quatro paredes, isso vai ficar mais raro.
Porque dentro das quatro paredes, 99% de nós cremos que já estamos ali. E não há muita necessidade dos sinais se desenvolverem. Quando é que eles vão se desenvolver de verdade? É quando a gente for. É o indo pregando o Evangelho. À medida que os jovens estavam em Apuiarés pregando o Evangelho, as manifestações de cura, os sinais, os milagres, eles vão acontecendo como Jesus. Jesus ia andando, os discípulos iam andando, e à medida que eles iam andando, eles iam curando, os dons de maravilhas iam se manifestando, porque a igreja estava indo. Mas hoje os sensacionistas dizem isso, há muito menos milagres do que havia antes, é porque a igreja se movimenta muito menos do que se movimentava antes também. Nós achamos que a igreja é só o templo, é só o momento de ficarmos juntos ali. Boa observação, viu, Neide? Porque quando há aquela recomendação para os missionários, né, quando vão ide, né, e pregar o Evangelho, já está previsto que eles vão enfrentar e vencer uma manifestação. Exatamente. Dos dons extraordinários. Exatamente. E os sinais, como o filho falou, é exatamente para isso, né? A manifestação desses sinais é para que as pessoas enxerguem que há uma diferença entre quem crê e quem não crê. A diferença em quem serve e quem não serve. Os sinais servem para isso, né? Então, glória a Deus. Perfeito. Glória a Deus. Pastor, a próxima pergunta é: a partir dessa fé, que obras maiores em Jesus faremos? Interessante a pergunta, né? Da fé, que nós demos o exemplo dos jovens lá em Apuiarés. Isso. Olha, Jesus tem uma palavra lá em João 14:12, que ele soleniza essa informação. Quando ele diz em verdade, quando ele repete essa pequena expressão, ele está solenizando, ele está chamando a atenção para aquilo que ele vai dizer. Né? Então, o que foi que ele disse? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Interessante. Esses meninos creem em Jesus. Nós cremos. Você crê. Então, se você crê, é para você. Ele diz, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Não é maiores do que estas, aí nós vamos explicar um pouquinho, porque eu vou para o Pai. Ora, veja bem, Jesus está aqui sinalizando que vai para o Pai. O Cristo ressuscitado, o Rei, né? Sim. A partir de Atos dos Apóstolos, Jesus é tratado como Senhor. Senhor, né? Por Jesus ressuscitado. Sim. Nós temos que ter essa referência de que o nosso Jesus, ele é o ressuscitado. Então ele sobe e o Espírito Santo vem. Ora, se nós fomos libertos, salvos por esse Jesus ressuscitado, que intercede por nós, temos a presença do Espírito Santo de Deus conosco, somos templos do Espírito Santo. Então ele já previa que nós teríamos condição, como foi logo ali no princípio da igreja, aquela palavra de Pedro, com quantas mil pessoas logo aceitando a Jesus? 3.000 pessoas? 3.000 pessoas. Multiplicado, por exemplo, a de cidade, com 36 congregações, a primeira aqui, mais 35 nos diversos bairros que nós alcançamos. Em 3 mensagens simultâneas, nós tivemos pessoas aceitando a Jesus, um número muito bom, em torno de umas 30 aceitações nas 35 em congregações. Em Apuiarés, o ciclo foi em torno de 49 pessoas que aceitaram Jesus. Meu Deus. Domingo passado, nós tivemos numa congregação só 16 batismos com o Espírito Santo em 2 cultos. Um no culto de sábado à noite, outro no culto de manhã. Então, veja bem, se a influência da pregação dessas mensagens, do jejum feito 40 dias nessa congregação, não há manifestação dos dons extraordinários do Senhor, do Espírito Santo de Deus. É verdade. Então, coisas grandes, o Senhor, é espiritualmente falando, né, que nós entendemos esse versículo. Na verdade, quer dizer, se nós tivermos essa convicção de que somos súditos de um Rei onipotente, que manda o seu Consolador, o seu Inspirador, aquele para que vem o Espírito Santo de Deus para nos exortar, para nos fortalecer, para nos consolar. Sim. Grandes coisas, maiores coisas em termos geográficos, em termos numéricos, estão acontecendo. Glória a Deus.
A palavra dele. É ele que está fazendo. E a palavra dele se cumprindo. Não é verdade? Verdade. Glória a Deus. E Jesus, enquanto estava na terra como homem, não era onipotente, não era onipresente. Ele não podia estar em todo canto ao mesmo tempo. Mas à medida que ele subiu e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós somos uma célula de Jesus em todo lugar. Então o mundo, como você me falou, pastor, o mundo está sendo abarcado pelos cristãos que estão multiplicando os sinais, multiplicando os dons espirituais, onde estão, né? Mas aí, alguns cristãos, pastor, se perdem em esperar esses sinais e essas maravilhas aqui na terra, né? Sim. Só está esperando de Cristo nessa terra. Está Nós esperando teríamos as bênçãos, os bens, as heranças nessa terra, pastor. a ressurreição de Cristo é o cerne, é o miolo da esperança do cristão. Por quê? Se Jesus foi assunto aos céus depois de ressurreto, ele significa que ele é a primícia. Então nós esperamos pela ressurreição. Nós vamos ressurgir, né? Segundo a palavra de Deus, não é esse corpo que se desfigura, né? Que se consome, mas vamos ressuscitar com o corpo também glorificado, né? E vamos ter uma sensação de felicidade extraordinária. O apóstolo Pedro, ali na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus. Isso aí é uma promessa extraordinária, né? Fantástico. 1 Coríntios 15, 19, né, pastor? Que é o que a gente vinha conversando, assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Somos miseráveis quando olhamos só para cá, ainda que estejamos esperando em Cristo, mas somente para cá somos miseráveis. Eu comentava isso, que se nós aqui, que somos servos de Deus, andamos com o Senhor, nos alegramos na caminhada com Ele, sentimos um gozo da presença dEle em nossas vidas, eu fico imaginando como é que vai ser lá. É indescritível. Nós vamos vê-lo face a face, ouvi-lo face a face, sentir tudo. Isso. Meu Deus, é indescritível. É indescritível. É bênção de Deus. Glória a Deus. Encerramos mais um programa da Palavra Coração. Foi bom, né? Maravilhoso. Coração chega pula de alegria. Aprender a viver na dependência de Deus. É isso mesmo. Que muda a história da nossa vida aqui na Terra. Viver na dependência de Deus. Aleluia. Verdade. Meus irmãos, por favor, mais uma vez a gente pede, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem e escute mais uma vez, escute outra vez. E aí você fica também alimentando o seu coração com essa palavra de esperança tão maravilhosa para as nossas vidas, né? Então, pastor, muito obrigado. Por favor, suas considerações finais. Foi uma alegria estar com vocês, Davidson e filho, e também uma satisfação estar com esse público tão abençoado que prestigia a palavra ao coração. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês nessa caminhada cristã. E certamente nos encontraremos lá ressuscitados. Glória a Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor, até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.